Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. E esse é o episódio 42. Eu sou o Luiz Leão e eu estou aqui com os meus amigos Gustavo Azevedo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Gusta. Oi, gente, como vão vocês? E meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Lucas Abreu, o rei dos fones de ouvido do Meia Pantufa. E aí, galera, depois de 59 minutos tentando fazer meu microfone funcionar, agora vai. Agora vai. Hoje a gente vai falar do mais novo filme do super diretor mexicano Guillermo del Toro, Beco do Pesadelo. O Del Toro tá vindo de um Oscar de melhor filme por A Forma da Água, em 2017, e dessa vez ele escreve com Kim Morgan um neo-noir sobre um homem misterioso que começa a trabalhar num circo no final dos anos 30. O filme é protagonizado pelo Bradley Cooper e vem também com muitas expectativas para o Oscar, como os outros filmes que a gente tem falado já esse ano, tanto em categorias técnicas quanto em categorias de atuação. Se prepara que tá chegando o episódio de Beco do Pesadelo no Meia Pantufa. Meia Opinião. Só para avisar os mais sensíveis, esse episódio vai ter spoilers bem leves sobre parte da trama do filme, ok? Mas não precisa se preocupar que a gente não vai nem quer estragar a experiência de ninguém. Gusta, Beco do Pesadelo. Quando a gente conversou em off sobre esse filme, inclusive fui eu que convenci o Luiz e o Lucas a assistirem, eu tenho muito orgulho disso, porque assim, eles estavam meio, vou esperar sair no streaming e tal, e, tipo, vocês vão ver no cinema, assim. Quando eu saí do cinema, eu tive a sensação de que eu tinha assistido um filme autoral de um diretor como a gente imaginava que ia acontecer, né? Guillermo del Toro. E aí eu falei pros meninos, quando um diretor é foda, a gente não pode esperar menos, né? Um cara que sabe dirigir, ele sabe dirigir um filme. Ele sabe dirigir ator, ele sabe dirigir a cena, ele sabe o que colocar na cena no lugar certo, ele sabe como contar uma história, de qual história ele tem que passar pra próxima, sabe? Cara, o Guillermo del Toro é puta de um diretor, não tem como. Sabe uma coisa curiosa? Tem uma história, uma visão de que quando você tem um bom diretor, você sempre vai ter uma experiência interessante, mesmo com um roteiro fraco ou com um texto banal. Eu não tô fazendo nenhum juízo de valor sobre Beco do Pesadelo ainda, mas é essa história de dê um roteiro mais ou menos, ou um roteiro péssimo, na mão de um diretor, de um cara que sabe dirigir, vai sair alguma coisa. E assim, essa trinca, né, Del Toro, Cuarón e Iñárritu, é sempre assim. Toda vez, você pode dar o pior roteiro do mundo pra eles e vai sair alguma coisa. Vai ter alguma coisa interessante, vai ter alguma coisa chamativa, vai ter algum jeito interessante de contar uma história que pode não necessariamente ser boa. No caso deles, eles erram muito pouco, inclusive. Não tem... se você parar pra pensar, em Beco do Pesadelo não tem nada de muito novo. A história não é absurdamente inventiva. Ela se aproveita de muitos e muitos clichês enfim, dessa energia circense, dessa mística do que há escondido por trás do circo, né? Que sempre foi polêmico. A gente tem vários filmes sobre circo e várias histórias, vários livros, enfim, contos, músicas sobre circo, que é um ambiente que só quem tá no circo conhece o que tá escondido no circo. Então é legal você procurar histórias escondidas ali dentro, e ele se aproveita muito disso, né? Ele traz um protagonista pra gente que é o Stanton Carlyle, que é interpretado pelo Bradley Cooper, e o Bradley Cooper tá muito bem nesse papel, em primeiro lugar. Tá ótimo. Eu acho que vai valer, já vou colocar aqui que vai valer a indicação ao Oscar pra ele, demais. pelo menos a indicação. Eu acho que ele tá muito bem no filme, o filme é muito dele. E até agora tá tomando uma esnobada, né? Mas valia. Mas eu acho que tá na lista, vai aparecer na lista. Porque é muito interessante como o filme funciona pela ótica dele.
não tem filme se não fosse por ele. E é muito interessante como a gente acompanha uma pessoa completamente desconhecida, a gente consegue sentir interesse por aquele personagem desde o primeiro momento que ele aparece. Ele é um personagem muito interessante, misterioso, a gente não sabe as origens dele, e ele vai tomando muita forma. Você vai... No final do filme, o personagem tem muita bagagem. Você consegue voltar no começo do filme e falar assim, caralho, eu acompanhei muita história desse cara. Isso tá cheio de informação pra mim. Isso é muito... Sabe, quando o diretor te dá essa recompensa, é muito legal. Ele não faz isso pra... como o Will Smith tá no SAG Awards e o Bradley Cooper não tá, né? Cara, é bizarro isso. É outra reclamação que eu tenho aqui, além da Kristen Stewart. Vamos pro próximo. Porque eu acho que ele não faz isso com todos os personagens. Muitos personagens ficam realmente mais apagados com o background, mas a recompensa que ele dá pro personagem do Stanton é muito feliz pro filme, sabe? Então isso é um agrado muito grande. E é a história que a gente queria saber, no fim das contas. A gente queria saber o desfecho daquele cara ali. Que ele tinha... Ainda que tivesse na cara, né? Assim, pro bom observador. Mas o jeito que o diretor conta essa história, como a gente tava falando no começo, é muito recompensante. É isso, eu concordo plenamente com você. Você sabe que a história tá caminhando para aquele lugar, mas quando chega, você tá assim... Cara, era isso. Como foi bem contada esse trajeto. E a última cena do filme é coisa de louco, assim, inacreditável, né? Também imaginável. Já dá pra você imaginar que aquilo ia acontecer também. Porque eles têm um personagem que tem um foco... É muito louco falar isso sem spoiler, e não pode falar. Mas tem um personagem ali no filme que ele tem uma persona, um arquétipo, digamos assim, que ele é muito mencionado o filme todo. E aí, ao longo do filme, isso tem desdobramentos muito importantes pro personagem principal. Então é muito legal como ele coloca as próprias ambições e o próprio pecado. Ele não trata como religioso, mas tipo assim, essa forma de ser ambicioso, de querer sempre ganância, mais, né? Vai ganância, pode prejudicar, no fim das contas, a sua vida. É quase uma fábula, né? O Guilherme Del Toro tem esse jeitão, assim, de contar fábulas. Fabulesco, é muito gostoso. Uma história que no final vai ter uma lição, né? E tem uma lição ali no fim das contas. Eu achei muito gostoso de assistir esse filme, porque é aquele filme que tem sempre um mistério atrás de cada olho de personagem. Então você sempre quer saber mais sobre aquela história, e quando corta a cena, você fala, não, eu quero ver mais um pouco daquilo. Só que a próxima é muito interessante também. E é como se você estivesse vendo uma série, assim, sabe? De vários cliffhangers, um atrás do outro. O filme é baseado num livro do William Lindsay Gresham, né? Então, assim, é um pouco complicado de bater em certos aspectos do filme que seria fácil de bater. Por exemplo, os clichês, né? Não só porque é baseado num livro, mas porque o Del Toro não costuma se preocupar com isso. É uma coisa curiosa da filmografia dele. Ele é um cara muito visual, mas pouco ousado narrativamente, ele costuma ser. A Forma da Água já é assim, né? Que ganhou o Oscar de melhor filme sem merecer pra mim. Eu acho que Corra era bem melhor, eu acho que 3 Anúncios pra um Crime era bem melhor. Mas também um filme muito bonito, mas banal. O Del Toro tem essa mania e tal. O Crimson Peak também é um filme muito bonito, mas meio historinha de fantasma, mais ou menos e tal. Eu acho que é bem aquilo que eu tava falando no começo, quando eu interrompi absurdamente o meu amigo Gustavo. É a ideia de que você tem um excelente diretor que costuma trabalhar histórias banais de uma forma diferente, de uma forma bonita, de uma forma interessante de se ver em tela. Eu acho o filme muito bom quando ele acaba, mas eu acho ele tem um problema de ritmo gravíssimo, assim, pra mim. Eu acho que o primeiro ato desse filme é muito longo, muito arrastado. Ele não tinha que ficar 1h30 naquele circo pra contar aquela história, sabe? Eu acho que ele foi muito arrastado no começo, então você demora pra pegar onde a história tá indo. Parece dar esse caráter episódico que o Gusta falou. Olha, nesse primeiro bloco aqui, eu vou contar o bloco do circo. No segundo bloco, eu vou contar o bloco da cidade. No terceiro bloco, eu vou ter o clímax. Eu acho que o filme poderia ter 40, 50 minutos a menos tranquilamente, sem prejudicar nada nele, porque tenho a impressão de que ele gastou tempo demais no primeiro ato à toa, e não tem muita coisa acontecendo ali, não tem muito desenvolvimento de personagem ali.
Ele vai e leva um tempão, assim. Mas quando o filme chega no terceiro ato, na virada do segundo pro terceiro ato, eu posso falar pela experiência pessoal, claro, né? Foi um momento que eu acordei. Eu tava meio inclinado no sofá, assim, e eu levantei, assim, peraí, cara, isso aqui tá bem interessante. E aí, depois ele vai até o final sem te dar respiro. Que é quando ele pega um ritmo um pouco mais... Eu não digo acelerado, mas um ritmo um pouco mais intenso, mais emocionalmente forte, quando a gente tá falando do andamento da história. Fazendo um comeback à nossa fala de Matrix, por exemplo, é o extremo oposto do que acontece lá em Matrix Resurrections. É como um filme deve funcionar. Um filme tem que te fazer sair do cinema feliz com o filme. Porque se você sai do cinema feliz com o filme, você releva qualquer problema que tenha acontecido antes. Por exemplo, essa crítica minha do primeiro ato, ela dá uma sumida, porque o filme embala demais no ato final. E você perdoa tudo. Você perdoa os clichês, você perdoa o quanto essa história de mentalismo é batida, o quanto essa história de contar a história de circo é batida e tal. Então você sai do cinema ou do filme, onde quer que você esteja assistindo, extasiado com o que você viu. E mesmo que a história não tenha andado tão bem assim, pro meu ponto de vista, mas é nada que eu não esperasse do Del Toro. Eu já vou ver os filmes do Del Toro sabendo que eu vou ver uma história bem contada, mas eu vou ver uma história clichê bem contada. E o jeito de contar uma história é o que faz toda a diferença. O Gustavo falou que teve que convencer a gente a assistir o filme aí, mas eu não acreditei nessa cara de pau dele de achar que a gente não ia assistir o filme do Del Toro. Agora. Eu não vou deixar. Eu convenci os meninos a assistir. Que marra! Tipo assim... Eu sou marrento mesmo. Cara, eu adoro o Del Toro, eu adoro os filmes dele. Eu tava doido pra ver esse filme, só que ele não estreava na minha cidade nunca. Não chegava no cinema. Acabou que deu certo. Ainda não chegou, né? Acabou que deu certo de assistir aí, né? Que a gente recebe o filme antes pra como gravar o podcast. Como você assistiu? A gente recebe, Se não chegou no cinema, se não tá no streaming, como é que você assistiu? Não, a gente recebeu aqui pra estar assistindo em casa, né? Foi cabine de imprensa, cabine né? Cabine de imprensa que chegou em Rio Verde. Chegou uma cabine na sua casa de imprensa. Chegou aqui em casa, no pendrive. Cara, eu achei interessante você falar do ritmo, Luiz, porque eu tava assistindo com a Cimeli e ela achou o filme bem lento. Até a metade ali. Ela falou, mas parece que tá demorando pra acontecer as coisas. E eu já achei o contrário, cara. Eu já achei que eu adorei o ritmo desse filme. Eu achei que tudo é no seu tempo certo. Porque o circo, ele demora muito tempo lá, mas é muito Del Toro aquilo, né? De ficar ali eu quero mostrar essas pessoas diferentes, as aberrações aqui. E o filme ele abre com esse tom mais fantasioso, né? Ele tem aquele tom no ar o tempo todo, né? Misterioso. Mas quando ele tá no circo, ele fica com aqueles elementos mais de horror, mais de querer mostrar que aquelas pessoas são as aberrações. E isso é muito Del Toro, né, cara? Então você vê muito, pra quem gosta do estilo dele, de como ele conta as histórias visualmente, dos elementos visuais que tem nas histórias dele, aquilo ali é maravilhoso. E eu gosto de quando ele perde esse tempo, né? Quando ele perde esse tempo no circo, porque pra mim faz muito sentido lá na frente no filme. E eu acho que ele leva o tempo certo pra contar cada coisa que ele quer contar da história. Então eu gostei muito do ritmo do filme. Achei que é tudo bem encaixadinho. Esse filme, ele é pra quem gosta de filme noir, cara, esse filme é maravilhoso. Noir, pra quem tá perdido quando a gente fala noir, neo-noir. O noir foi um estilo de filme não que ficou noir muito famoso. No vento, né? Noir de francês, né? De negro. Neuer. Ele é um filme que... Neuer. Ele é um filme que ficou muito popular nos anos 40, ali nos anos 50. Um estilo de filme, geralmente em preto e branco, né? Nos anos 40, nos anos 50... que conta histórias muito urbanas sobre crimes, sobre golpes, que tem uma femme fatale, Gangsters. como aqui tem uma femme fatale, que tem um criminoso que é metido a esperto, como aqui tem, que tem um cara que investiga ele, que suspeita dele, que também é criminoso, como aqui também tem. A história do filme se passa ali no final dos anos 30, no começo dos anos 40, e ele tem também esse ar de filmes que foram produzidos na década de 40 e na década posterior. Isso é um estilo de filme noir. O noir acabou dando uma sumida feia da produção cinematográfica americana depois dos anos 50, porque deu muito espaço à ficção científica, deu muito espaço a outras contações de histórias diferentes, mas de quando em quando aparece um neo-noir aí, que conta histórias mais dentro dessa caixinha, dentro desse quadradinho, geralmente de época, inclusive, né, para homenagear os noirs antigos.
Então, esse filme, você já falou que ele é baseado num romance, né, Luiz? E ele é um remake também, né? Ele tem uma versão de 47, que inclusive é um noir aí, de preto e branco e tudo mais. E o Del Toro, ele, ao invés de tentar ambientar nos dias de hoje, né, trazer um noir pro dia de hoje, ele continua lá naquela época, né? Ele é um filme que eles passam naquela época. Cara, eu achei muito gostoso de ver, de assistir, assim, os cenários são muito bonitos, a fotografia que ele usa, você sente que você tá fazendo parte daquela época mesmo. A construção de mundo ali do Del Toro é muito boa. E ele usa muito bem esses elementos que ele sempre usa de horror, de fantasia, numa história noir, muito bem, cara. Fica muito bom, você não vê que é uma coisa forçada. Você não acha, beleza, ele queria contar uma história de fantasia ou noir? Não, é tudo. É o tudo labirinto do Fall Noir. Tudo se complementa, cara. Tudo faz sentido aqui. Ele não exagera nesses elementos também fantasiosos que ele usa. Ele sabe a hora de colocar. E gosta da névoa, né? Todo filme dele é nevoado, vocês já repararam? Cara, e o Bradley Cooper nesse filme, vocês já falaram, mas ele tá... Aquela última cena dele, pra mim, o jeito que fecha o filme, já pode levar o Oscar, já. Pra mim tá maravilhoso. Se bem que eu já falei que interpretar bêbado é fácil, né? Só beber. Só beber. Beber, pede pra dar um foco na sua cara lá, fala e pronto. Nossa, mas isso no cinema, a gente tem um peso muito grande quando você vê esses close. Por isso que eu queria ter visto Spencer no cinema, sabe? Porque eu acho que ia ter outro impacto. E talvez por isso que o Luiz não gostou tanto, porque ela foi tão entediante pra ele que ele falou assim: nossa, eu não aguento mais ver a cara dessa menina chata, loira, branquela, sem fazer nada. Um monte de gente morrendo na periferia e todo mundo só quer saber da princesa Diana com o seu colar. Pra quem não pegou, o Gustavo está parafraseando um dos melhores filmes de todos os tempos, Todo Mundo em Pânico 3. Ele vai colocar de recomendação hoje. Se você gostou de Beco do Pesadelo, você certamente vai gostar de Todo Mundo em Pânico 3. Exatamente. Cara, eu assistindo esse filme, não sei vocês, mas eu lembrei muito desses filmes de estudo de personagem. Eu lembrei muito, assim, de Scarface, Coringa, Cisne Negro. Quando o filme acaba, me veio esses filmes assim na cabeça, cara. Que é o que vocês já comentaram também, né? O Bradley Cooper, o personagem dele, o Stan, ele começa de uma maneira, aí tem alguns elementos que vão sendo jogados ali no meio da história, e ele termina de uma maneira completamente diferente do que ele estava no começo, do que ele estava no meio do filme. E aí você vai perceber que ele terminou de uma maneira que estava na sua cara o tempo todo, que ia ser aquilo ali. Até a voz, né? O Até sotaque. a voz, como o Del Toro faz essa brincadeira de ele mudar o sotaque quando ele tá na cidade. E pra você entender como... Cara, o Del Toro tinha que dar umas aulas pro Larraín pra explicar como é que é progressão de personagem, que é o grande problema que eu vi em Spencer, já que o Gusto adora falar de Spencer. Isso é uma progressão de personagem. É claro que ele leva 2h30 pra fazer. Mas quando você chega no final, você pensa... Porra, olha o tanto de coisa que esse cara passou. Olha o tanto que esse cara mudou do primeiro minuto de filme pro último. E, cara, é muito, muito gratificante você ver isso. É um cara que sabe contar uma história. Quando o filme começa, que ele vai lá pra metade do filme, até naquele segundo ato onde eles já estão na cidade, né, fazendo o número deles, ele é a personagem da Rooney Mara, eu tava meio assim, parece que eles estão dando... Eles começaram a dar espaço para alguns personagens e de repente eles vão sumir do filme, ele não tá dando tempo de tela pra galera, tá focando só no Bradley Cooper, mas você vai ver que o filme é sobre isso, é sobre ele só, é sobre o personagem dele. E é sobre isso, né? Nossa, tá eu falei sobre isso. Isso é sobre isso. Então, você percebe uma hora só que fala, cara, o filme não era sobre aquelas pessoas. Porque quando começou eu achei que ia ser sobre o circo, eu achei que ia se passar lá e que ia ter toda aquela galera envolvida. Porque eu fui assistir esse filme, eu vi um trailer só. Quando o primeiro trailer que saiu, nem sei se saiu outro. Então eu achei que ia se passar ali com aqueles mesmos personagens ali, por mais que eles saíssem do circo, mas que ia ficar com aquele mesmo núcleo ali. Mas não, você vê que é realmente proposital. São coadjuvantes mesmo, muito coadjuvantes, fora a Cate Blanchett, que tá maravilhosa nesse filme também, gente. O elenco é um show à parte. Uma coisa legal de falar é que, apesar... Muitas pessoas, eu indiquei esse filme pra muita gente. Eu acho que, diferente, por exemplo, do último filme que a gente conversou, que foi o Tragédia de Macbeth, que eu não indico,
para as pessoas, porque é um filme que eu gosto e que outras pessoas possivelmente não vão gostar. E no caso do Beco do Pesadelo, eu indico para muitas pessoas. Nossa, o eu Beco também. do Pesadelo é o tipo de filme que conta uma história universal e que ele conta de uma forma muito gostosa de se assistir. E quebrem o preconceito do nome, gente. Não é o Beco do Pesadelo, não é um filme de terror. É um filme noir, é um filme mais denso, é um filme mais soturno. Tem alguns elementos do horror, porque o Guilherme Del Toro sempre vai ter. Então, assim, tem um feto no pote guardado, sabe? Jesus amado, isso aquilo me dá uma agonia isso é gigantesca. feio. Isso é feio de ver, é nojento, Não é um porque tá feto lá, ele normal fica. também, né? É meio que um alienígena num pote lá. E aí, assim, tem essa brincadeira assim, que ele faz com o horror, esse flerte que ele faz com o horror, mas ele nunca chega a ser um filme de horror propriamente. E ele também não é um filme propriamente de fantasia. Ele é um filme noir. Ele é um filme noir, Ele está contando uma história de mistério, uma história de criminosos, uma história de charlatões, uma história de femme fatales, igual o Luiz falou. E puta que pariu, que femme fatale bem construída. Inclusive, só antes de você puxar pra Femme Fatale, eu queria fazer um apontamento sobre isso que você falou. Eu tava pensando em falar isso já. É muito legal como o Del Toro, ele põe as características dele num gênero que não é o gênero que ele costuma trabalhar. Qual que é a ideia aqui? O jeito com que ele brinca com o sobrenatural. Que é assim, quase tudo que o Del Toro fez tem um elemento sobrenatural, pra valer. No Forma da Água tem um monstro lá, no Labirinto do Fauno nem se fale, no Crimson Peak tem fantasma. Aqui, ele poderia fazer isso e ele não faz, mas ele brinca o tempo inteiro com a ideia. Sim, tem o tempo inteiro. Cara, como é que ele fez isso? Mas aí depois ele vai e explica. Não, tem nada de sobrenatural. Cara, isso aqui, o que é isso aqui? Depois ele vai e explica. Nada de sobrenatural. E é muito legal como ele faz isso, porque você já vai esperando que vá ter alguma coisa sobrenatural. Porque o clima do filme é muito fantasia, né? Um neo-noir fantasioso, assim. E é muito legal que ele não faça. Que ele te deixa sempre na suspeita, na expectativa. Sempre na Fala, não, expectativa. isso aqui não tem condição, isso aqui foi superpoder. Aí, não foi não. Mas E é muito esse bom, aqui aí vai. porque quem gosta do estilo dele, né, que já vai assistir os filmes do Del Toro esperando aquela coisa mais fantasiosa, você vai encontrar esses elementos e não necessariamente vai ser um filme de fantasia. Você vai encontrar esses elementos visuais que você gosta de ver nos filmes dele, mas que ao mesmo tempo vai ser um filme mais pé no chão. E como é difícil fazer isso, Sim, né? Ser crível. casar essas por duas exemplo, coisas é muito difícil. O personagem do Bradley Cooper, o Stan, ele é um... Eu acho que não é um spoiler, é um leve spoiler. Ele começa a entrar na pira de ser vidente, né? Assim, basicamente. Mentalista, então, né? Mentalista, Então, assim, pra você fazer aquilo ser crível em tela, é muito difícil, porque você tem o mentalista que tá enganando, aí você tem a pessoa que está sendo enganada, e você tem o espectador de fora, que somos nós assistindo o filme, tentando desvendar tudo aquilo, sabendo o que tá acontecendo. Então, assim, é muito difícil fazer cenas de mentalista demais. e parecerem ser críveis. E nesse filme, quando você acha que vai fazer, não, isso aí é furo de roteiro, isso aí eles estão querendo enfiar história a mais, isso aí eles estão querendo inventar, eles vão lá e dão uma explicação por cima e conseguem se sair por cima, sabe? Tem aquela cena que eles estão fazendo o show deles, né, na cidade. E aí a primeira vez que aparece a personagem da Cate Blanchett. Cara, aquela hora era facinho de ter um furo de roteiro ali. Era facinho dele tirar a venda e dar um migué ali. E aí depois deixar aquilo passar em branco. E cada coisa que ele fala, até nas situações difíceis que ele entra assim, depois ele explica lá na frente como é que ele fez. E sem ficar aquele filme o filme que te quer... engana, né? E sem ficar aquele filme... E sem ficar muito Nolan também, né? Sem ficar explicando toda hora. Ele, através dos diálogos, porque é um filme que ele fica mostrando, assim, os bastidores dessa galera que faz esses espetáculos, né? Como que eles fazem aquilo. Então é muito natural, porque eles pegam numa conversa que ele tá ali com a esposa dele, que é assistente dele. Então, assim, não é uma coisa que ele para explicar pro público, para um personagem que é o cara que vai representar o público, digamos assim. Ele tá ali tendo uma conversa com a esposa dele que ele realmente teria. E aí você entende através daquilo. E é o que eu tava falando, como é um filme do Del Toro, tem hora que ele te engana. Tem hora que chega o ponto-chave lá no meio, essa cena com a Cate Blanchett, por exemplo, é que você pensa, agora o filme vai virar, agora o filme vai ficar sobrenatural. E não, nada a ver. Ele vira e fala, não, eu soube disso por causa disso, daquilo outro. Aí você volta pra trás. É muito legal como ele brinca, ele te joga e ele te puxa pra trás, te joga e te puxa pra trás. E é uma coisa que só o Del Toro poderia fazer, por conta do histórico de fantasia. Não, e eu adorei que
ele faz um noir clássico mesmo, assim, cara. É aquele cara que vai estar na chuva com um chapéuzinho de lado, e aí a mulher tem uma arminha, uma pistolinha pequena ali, e sempre tem várias cenas, assim, que eles estão num clube ou num lugar fechado, assim, meia luz, e a pessoa tá no escuro e ela vem aparecendo. Cara, é muito bom. Tem algumas cenas no filme que são quase até irreconhecíveis, difíceis de reconhecer os personagens que estão ali em cena, porque é bem isso mesmo. O noir, ele brinca muito com o contraste, né? De luz, de contraluz dos personagens. Principalmente ali quando o personagem da Rooney Mara tá conversando com o personagem do Bradley Cooper e eles estão ali no carrossel. E aquela cena ali não dá pra ver nada. Eu assim, gente, vira uma tocha aqui na cara desse, põe um ring light aqui na cara desse pessoal. Já começar vai se trata garota. Mas não colocaram. Aí eu percebi realmente. Mas é muito engraçado como a fotografia, ela é pálida no campo na primeira hora de filme e ela vai ficar escura na cidade. Então ela fica naquele... Você tem uma fotografia de sonho ali no circo, de misticismo e tal, e na cidade você já tem a fotografia no ar, bem mais escura, bem mais... Né, de cores mais fortes, inclusive, né? O próprio consultório da Cate Blanchett é muito amarelado. Nossa, que consultório maravilhoso aquele lá. Mas vamos começar uma discussão aqui então, porque podcast só é divertido quando a gente discute. Eu acho que eu fui a única pessoa que não ficou tão apaixonada assim pela Cate Blanchett nesse filme. Eu achei o personagem muito quadrado, muito assim, beleza, mais uma femme fatale, a Cate Blanchett fazendo mais uma madame rica do batom vermelho forte que fica fazendo poses de madame. Eu achei que ela faz bem o papel, mas é um papel que já tá muito na dela, assim. Ela faz muita coisa desse tipo, porque... Provavelmente por conta do porte, né? Uma pessoa muito elegante e tal. Então eu achei bem atuado, mas eu não achei assim... vamos indicar, não. Porque... Eu acho o papel meio quadrado. Eu acho a conclusão muito boa. A conclusão do personagem dela dá uma subvertida na história. Mas eu fiquei meio assim, eu não indicaria não, sinceramente, dentro do que eu vi, por enquanto não. Eu indicaria, quando chegar a cartinha aqui na minha casa, né, da academia, eu vou estar votando nela lá. Eu vou estar votando. Eu vou estar votando. Senhor, eu vou estar votando em Cate Blanchett, Estarei votando e te dando retorno, tudo bem, senhor? Eu tenho a impressão de que é aquele efeito Meryl Streep, assim, sabe? Todo personagem que eu recebo em mãos, independente de qual seja, eu vou fazer muito bem. Então, eu acho que a sua impressão é muito mais por estar saturado essa imagem da Cate Blanchett do que dela não merecer a indicação. Ela é muito foda, ela é muito boa. É muito foda. Você consegue imaginar pouco. Eu gosto de analisar a categoria de ator e atriz pensando se é possível substituir essa pessoa por outra, sabe? Eu fico tentando substituir e tentando enxergar quem faria aquele papel melhor nas circunstâncias que a gente tem hoje, sabe? Com o elenco que a gente tem hoje. Porque pra você colocar alguém ali naquele papel, você precisa de um porte Cate Blanchett. Você precisa de uma atriz daquele porte, sabe? Então eu fico imaginando quem mais faria. Quem mais interpretaria a Lilith, que inclusive tem nome bíblico de cobra, não é à toa. A Cascavel, a Sucuri e a Lilith. Então, ela, assim, ela tem tudo que o papel precisava. Eu acho o papel tão quadrado que a coisa fica meio problemática. Porque, assim, analisar a atuação é muito difícil, especialmente para nós que não somos atores. Mas analisar a atuação tem muito de quem tá fazendo, mas tem muito do que se recebe também. Não é? Você pode pegar a Meryl Streep, se você puser a Meryl Streep pra fazer uma bruxa num filme bosta da Disney, ela vai atuar super bem, mas ela não vai ser indicada pra nenhuma categoria. No caso foi, mas enfim. Ela não deveria ser indicada pra nenhuma categoria porque o personagem é ruim. Entende? Então, assim, existe um limite de onde o ator pode chegar dentro de um papel ruim. Então, eu acho que você tem que avaliar, a gente tem que balancear um pouco essas coisas. O papel é ruim? Não é ruim. O papel é clichê. E aí isso me tira um pouco, porque beleza, ela tá muito bem, mas ela tá na zona de conforto dela, né? Fazer uma femme fatale de época experiente, misteriosa, aí eu fiquei um pouco assim, podia ter entregado um pouco mais, sabe? É diferente, hoje o episódio vai ser meio Beco Pesadelo, meio Spencer. É diferente do Spencer, porque a Kristen Stewart tinha outras coisas que ela deveria
trabalhar, que ela não tem costume de trabalhar na carreira, né? Alguns arrobos de estresse ou de loucura e tal, que são coisas que ela não costuma fazer, ela costuma ser muito blasé. Então é um negócio mais desafiador, sabe? Apesar de todo o elemento transfóbico também, o Ed Redmayne com a Danish Girl. É assim, você deveria ter escalado uma atriz trans pra fazer? Deveria, mas, ao mesmo tempo, é um papel que tira o cara completamente da zona de conforto dele. Ele tem que fazer uma pessoa que tá passando por uma transição que ele não entende, que ele não conhece e tal. E é uma coisa muito desafiadora. Você pôr uma atriz que tem o porte, tem o sotaque, que tem o porte, não sei o quê, pra fazer uma femme fatale dos anos 40, é fácil, sabe? E ela entrega bem, mas não tinha muito pra onde ir ali. Não tinha muito pra onde ir. Spencer é o nosso novo Matrix Resurrection, né? Depois que a gente viu, a gente põe ele em todo episódio. Fala o tempo inteiro. Todo episódio a gente menciona. Cara, mas eu gostei. Não, e o bom é que Matrix é muito mais... É muito mais fácil de contextualizar do que Spencer, porque Spencer não acontece nada. Então, tipo, assim, eu não sei porque que a gente fica trazendo Spencer pro quando elogia, né? Elogio. Esse filme é bom porque, diferente de Spencer... Diferente de Spencer, ele acontece coisas. Mas, né? Cara, Luiz, eu concordo com a sua crítica, mas eu gosto justamente do que você não gosta nesse filme, porque ela é um papel clichê, só que eu gosto do jeito que ela faz isso, porque eu acho que ficaria, se fosse outra atriz, uma atriz mais apagada, ela faria o papel clichê bem, só que ela não teria a mesma presença em cena que a Cate Blanchett tem, porque, principalmente por ser um filme no ar, com um protagonista homem, né? O Bradley Cooper ali em evidência o tempo todo. Era facinho dela ficar de escanteio ali, da gente não se importar tanto com ela. Ela seria só mais uma mulher que tem que ter na história ali, nos filmes no ar. E não, ela rouba a cena toda vez que ela aparece. Você fica preocupado com a personagem dela, ela cria um mistério ali no ar. Eu gostei disso, do que ela faz, apesar de ser clichê. Me incomoda um pouco que, assim, eu não sinto o arco que o Bradley Cooper tem na personagem dela, por exemplo. O Bradley Cooper tem os quadradinhos clichês do personagem dele. Não é uma história tão... É uma história de queda, né? Ascensão e queda comum, banal e tal. Mas você vê uma evolução no arco dele muito interessante. Você não consegue fazer isso nem com a Cate Blanchett, nem com a Rooney Mara. A Rooney Mara tá interpretando a Rooney Mara de novo. A Rooney Mara tá proposital. Sabe? Eu sei que é proposital, não tem problema ser proposital. O Del Toro é desse jeito. O Del Toro sempre foi desse jeito. E ok. Só que assim, eu acho que leva a um limite de... beleza, mas isso aqui foi uma puta atuação... Foi dentro de um papel quadrado, você vai fazer isso aqui, você não tem muito arco, você não tem muita coisa. Acho que é um pouco isso, assim, não é falar mal da atuação dela de maneira alguma, porque ela vai muito bem. É falar um pouco mal do papel. É tipo, ele tá tão preocupado com o arco do Bradley Cooper, e tem que estar mesmo, porque ele entrega 100%, é perfeito o arco do Bradley Cooper, que os personagens secundários ficam dentro das suas caixinhas, assim, sabe? Mesmo os importantes, como a Rooney Mara ou como a Cate Blanchett. Mas a Lily, o personagem da Lily, eu acho que não tinha como ser melhor, cara. Pra mim, dentro do espaço de coadjuvante que ela tinha, ela fez o melhor ali. Se você parar pra pensar que os filmes do Del Toro são fábulas, ele tem um personagem principal, a Cinderela, a Branca de Neve, sempre tem um personagem principal que vai ser desenvolvido e tem os arquétipos secundários que são que é a Lilith, que é a cobra, que tem a feiticeira, que é a interpretada pela Toni, pela Toni Collette. Tem o dono do circo, que é o Willem Dafoe, administrador do circo. Tem o Richard Jenkins, que faz o Ezra, que é o vilão do filme, que é um arquétipo de um homem sofredor. Então, no fim das contas, nenhum personagem secundário tem desenvolvimento no filme. É verdade. E é proposital, porque ele tá desenvolvendo a história do nosso protagonista, que é o que a gente quer ver sendo desenvolvido, e ele vai colocando esses arquétipos ao longo do filme, até porque a história da Lilith é circular. Ele não pretende desenvolver ela dentro da história. Então, eu acho que por isso que não é necessariamente o papel dela que faz ela ser inferior, ter uma atuação inferior ou não, porque ela, dentro da possibilidade de personagem circular que ela tinha, ela entrega tudo. Eu concordo, exatamente. Dentro do que ela recebeu, ela entrega todo o possível. Mas eu acho que ela recebeu pouco. Mas é assim, é literalmente a definição de um coadjuvante. Nesse caso aqui que você explicou, da fábula e tudo, é literalmente a definição de um coadjuvante. Ele serve... porque de escalada pro personagem principal. Exatamente. São os elementos que vão moldar a evolução do personagem principal. É isso aí. O filme do Del Toro é assim. Não tem muita fuga. Chances no Oscar, gente.
Cara, eu acho que vai ser indicada muita coisa, inclusive aí fotografia. Inclusive eu gostei dele não... Era facinho dele querer colocar esse filme em preto e branco. O filme é um filme noir, né? E ele ambienta ali na época dos filmes noir. E era fácil ele ter essa escolha de fazer fotografia em preto e branco. Eu gostei que ele não fez, apesar de eu gostar do Tragédia de Macbeth, que eu acho lindo a fotografia, né? Eu acho que a escolha dele de deixar colorido, em tons escuros ali, mas não ir pro preto e branco, muito boa, porque fica muito bonito, combina muito ali o Eu acho que a o cor filme. é muito importante. É muito importante nesse filme. Especialmente, como eu falei, a discrepância entre o circo e a cidade. Sim. É a cor, a saturação ali, mudar, sabe? Eu acho que é muito importante pra história que ele tá contando. Eu acho que acho que ele tem umas chances aí em fotografia, acho que vai para melhor filme. Acho que as duas categorias principais de atuação de... Então, mas a Cate Blanchett entraria como melhor atriz ou como melhor atriz coadjuvante? Coadjuvante. Coadjuvante, Ela né? tá coadjuvante, né? no BAFTA como coadjuvante. É. Então eu acho que ela entra como coadjuvante, Bradley Cooper como melhor ator. Eu acho que o Del Toro... Cara, eu acho que vai ter muito... Eu acho que vai ter em tudo, hein? Melhor filme, diretor, cinematografia, ator, atriz coadjuvante. Pode ser que perca alguns de atuação, mas pelo elenco do filme é bem difícil. É bem difícil mesmo. Eu acho que na Fala de não estar indicado. Não estar indicado na Big Five. Eu acho que o Beco Pesadelo vai estar em peso no Big Five. Big Five são as 5 categorias mais importantes do Oscar. A gente tem melhor filme, melhor roteiro, melhor diretor, melhor atriz e melhor ator. E lembrando que a gente tem roteiro adaptado e roteiro original, né? Esse aí, no caso, entraria em adaptado, né? Eu não acho que vai entrar melhor atriz, porque não tem, né? A melhor atriz seria a Rooney Mara, e a Rooney Mara tá blasé fraca. de tudo, assim. A Cate Blanchett tá concorrendo, pelo menos ao BAFTA, ela tá concorrendo como coadjuvante, e ela é coadjuvante no filme, né, gente? Ela não é a atriz principal. Eu tô menos assim do que vocês. Eu acho que vai pra melhor diretor, como sempre tá, né? Acho que vai pra melhor filme também, a indicação. E melhor roteiro adaptado, porque isso possivelmente vai, né? Mas não sei se O vai Bradley ganhar. vai ser indicado, com Com certeza. Eu acho que, além do Big Five, a gente vai ter indicação pra melhor cinematografia, sem sombra de dúvida. Vai ter pra figurino, vai ter pra design de produção. Essas todas vão ser indicadas, mas sem a lista é um pouco difícil de chutar quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Eu acho que cinematografia, quem vai ganhar é a Tragédia de Macbeth, apesar da péssima campanha da Apple pra esse filme. A Apple praticamente enterrou o filme. Mas cinematografia, se os deuses forem justos, não vai ter pra ninguém. Vai ser a Tragédia de Macbeth. Mas figurino, design de produção, são todas categorias que vão ser muito, muito acirradas. Pantufas, Gusta? Eu vou dar 8 pantufas pro Beco do Pesadelo. Acho que o filme tem um roteiro muito esperado, como a gente já imaginava, por se tratar de um filme do Guilherme Del Toro. A gente não se surpreende muito com a história, apesar de que um espectador assim mais desavisado talvez se surpreenda muito. Alguém que não está acostumado com a rotina de assistir filmes de mistério, de ler histórias de mistério, talvez não tenha essa percepção, né? E isso é muito bom, porque não é todo mundo que está acostumado a ver filme de mistério e ler história de mistério. Então, por isso que eu recomendo para todo mundo, porque eu acho que tanto para quem está integrado nessa mística, nessas histórias, quanto para quem não tá, vai curtir. Para quem gosta, vai gostar dos mecanismos, e para quem não assiste tanto, vai conseguir ver uma história bem feita e vai curtir algum ponto ali dentro. Acho que tem sim essa barrigada do circo, acho que é muito ele se lambendo, sabe? O Guilherme Del Toro se lambendo ali na primeira hora, se mostrando, eu vou mostrar 8 atos de circo separados, cada um em 20 minutos. Não, gente, dá pra mostrar em 20 minutos todos, é possível. E eu achei que ele tava muito se auto-vangloriando ali, sabe? E teria só ajudado o filme cortar. Teria ajudado muito mais. Eu olhei no relógio umas 3, 4 vezes pra ver se o filme tava acabando, e eu gostei muito do filme. Então, esse é um ponto muito importante, assim, a se notar. A Forma d'Água, por exemplo, não tem esse problema. Acho que A Forma d'Água é um filme muito mais redondinho no quesito tempo, desenvolvimento de história, etc. Ele tem outros filmes mais ágeis. Eu vou tirar essas pantufas por esse motivo, mas o filme é incrível, eu indico pra todo mundo. Acho que muita gente vai gostar e indicar também. Tinha que ser um filme mais boca a boca, assim. Não tô vendo as pessoas fazer isso. Bom, eu vou dar 8 pantufas também. Não vou me repetir no Gustavo. O primeiro ato muito longo. Não precisava. O Bradley Cooper tá muito bem. O Bradley Cooper tem feito só coisa boa ultimamente, né? Cara, você fica muito impressionante. Esse cara tava no Se Beber Não Case, gente. Pelo amor de Deus. Acho que o filme cai em alguns clichês
muito banais, mas todo filme do Del Toro é assim, só vai se surpreender quem não assiste as coisas dele. O filme é muito bonito, como todo filme do Del Toro também, e o filme tem um terceiro ato muito bom, muito ligado na tomada, no 220, e ele encerra muito bem a última cena, inclusive. Meu Deus do céu, assistam até o último segundo de filme, porque a última cena é maravilhosa. Mas como o primeiro ato é exageradamente longo, sem nenhuma necessidade, eu vou tirar essas pantufas também. E porque é um pouco por conta do quadradismo da história, dos personagens coadjuvantes, que era esperado, mas me chateia um pouco mesmo assim. 8 pantufas. Eu vou dar 9 pantufas. O mesmo problema, né? O problema do primeiro ato, que eu disse que eu gostei, não achei o ritmo lento, achei que ele leva o tempo que ele tem que levar, mas ele acaba trabalhando personagens que lá na frente não vão fazer diferença nenhuma pro filme, e isso acaba sendo um tempo perdido, né? Mas assim, eu particularmente eu gosto do tempo que ele leva ali no circo, eu gosto das cenas que se passam ali no circo, e tem o William Dafoe. Quanto mais William Dafoe, melhor. Se você cortasse que lá, você teria menos William Dafoe, ninguém quer isso. Pra mim, o único problema do filme, assim, ele perdeu um tempo com alguns personagens que não vão fazer tanta diferença lá na frente, apesar que também quando eu paro pra pensar, todo o arco que ele tem, as conversas que ele tem com o Pete e com a esposa dele, fazem total sentido lá na frente. Mas acho que é o único problema, digamos assim, do filme. Os elementos de fantasia, de horror que o Del Toro gosta de inserir nas histórias dele estão presentes ali. Ele usa isso muito bem, apesar de ser um filme noir. E o elenco tá muito bom, o Bradley Cooper, o elenco principal, né? Que seria o Bradley Cooper, a Cate Blanchett e só. E os outros... Coitada da Rooney Mara. Ela tá bem, mas ela tá ali, né? em quem o Del Toro decide focar, o elenco dá show ali. Pra mim, a jornada que ele conta ali do personagem do Bradley Cooper é muito, muito redondinha, a história é muito bem contada. É um filme muito gostoso de ver, como o Gustavo falou muitas vezes aqui. E tem os elementos de mistério e de suspense. E até os diálogos do filme são muito bons, muito bem construídos. Então, 9 pantufas. Beco do Pesadelo ainda está disponível nos cinemas na data da gravação desse episódio, então corre lá pra assistir, pessoal, porque esse filme é da Searchlight Pictures, ou seja, antiga Fox, ou seja, ninguém sabe quando ele vai estar no streaming, se ele vai estar no streaming ou não fique esperando, a não ser que você tenha outros mecanismos de assistir também, mas isso aí a gente não sabe, a gente só recebe da cabine de imprensa de Rio Verde, a gente não vê nada. Mas se tiver ouvindo esse episódio na semana que ele saiu, corre lá no cinema pra assistir que vale a pena. Del Toro é sempre muito bom. Vamos agora pro nosso quadro preferido que a gente tá desenterrando, tirando das cinzas, em que a gente compartilha os nossos gostos estranhos com você que nos ouve. É hora do Pra Assistir de Pantufas. Para assistir de pantufas. Gusta, passa pra gente. Eu vou começar com você, Gusta, que o Lucas hoje ele tá tão alta cultura, ele tá tão chique, que eu acho que ele tem que encerrar o Alta cultura é ótimo, né? Alta cultura, definição de Olavo de Carvalho. Olha quem que eu tô citando, meu Deus do céu. Por falar em desenterrar. O timing do pessoal hoje tá demais. Derrubei o fone aqui, meu Deus. Oi, gente, não sei se essa pode, mas eu acho que pode, né? Já liberaram. Vai ficar. Gusta, fala pra gente a sua indicação de hoje. Então, eu vou indicar um filme de um diretor que eu nem sou tão fã assim, mas muita gente gosta, que é o Woody Allen. Vou indicar o Magic in the Moonlight, que é um filme que tem o Colin Firth e Emma Stone. E a Emma Stone, ela faz uma vidente, uma mentalista ali, que ela é um pouco acusada de charlatanismo e as pessoas duvidam dela e ficam chamando ela para sessões para saber se ela tá certa ou não, se ela fala com o espírito ou não e tal. E assim, relaciona muito com a vibe do filme, do Beco do Pesadelo. E, inclusive, é um filme ali ambientado nessa vibe meio assim, Great Gatsby, assim, sabe? Essa coisa... Só que é um pouco mais fofo. O filme do Woody Allen, né? Tem aquela carinha mais floral, aquela fotografia mais esbranquiçada, assim, mais solar. Então, é diferente desse noir. Então, eu trouxe um contraponto. Trouxe o mesmo tema, mas trouxe um contraponto de fotografia, de narrativa, de diretores fodas que todo mundo gosta. Então, assim, é isso.
Muito bom. Nunca imaginei que eu fosse te ver recomendando Woody Allen. Acho que eu nunca ouvi você falar de Woody Allen, né? 10 anos que eu te conheço. Eu nunca ouvi você falar de Woody Allen na vida, eu acho. É um dos filmes que eu mais gosto dele, assim. Eu acho muito legal. Por ter a Emma Stone e o Colin Firth. Não necessariamente por causa do Woody Allen. Ele tem muitos filmes bons. Ele tem muito filme ruim também, mas ele tem muitos filmes bons. Esse é um dos bons, na minha opinião, também. É divertido, assim. Ele é legal, ele passa rápido, ele é interessante. Magia no Luar está disponível na Amazon Prime Video. E vários outros filmes do Woody Allen também. Lucas, E aí? passa pra gente a sua indicação de hoje, Lucas. Gente, a minha indicação de hoje, como a gente tá falando de um filme noir, né? Que quer trazer esse gênero do cinema que já praticamente morreu, né? Que o Del Toro tá trazendo de volta e homenageando. Eu vou indicar um filme noir que pra mim é o meu favorito. Pra quem não sabe, eu acho que eu não falo muito isso aqui no podcast, mas eu adoro filme noir. Como eles são mais antigos, quase não tem hoje em dia, né? A gente não entra muito nesse assunto. Mas ele se chama... É um filme francês, ele se chama Le Samouraï. Não sei como que vai falar samurai em francês. Isso vai tentar Samouraï, Samouraï. Vai. Le Samouraï. Le Samouraï. Que ele tem 2 pinguinhos no I, né? Deve ter um I. É nome de restaurante, sabe? E ele chama samurai, mas não tem nada a ver com samurai. Com espada, com nada assim. E ele não é preto e branco também, galera. Pra quem não gostar de o Beco do Pesadelo que não tem beco. Eu fiquei procurando o beco. Falou assim, uma hora ele vai entrar no beco. É agora. Oi, eu ainda ia te perguntar lá no meio. Você falou do King Richard e que não explica o nome. Você entendeu por que chama Beco do Pesadelo? Eu acho que é por... Assim, não sei. Eles explicam no filme? Aqui eles falaram. Você não pegou? Eu não prestei atenção. Falaram. Às vezes era naquela barrigada. O Beco do Pesadelo é onde o Willem Dafoe pega os geeks. Ah, tá. Era o que eu imaginava. Então eu assisti bem. Ou seja, se o filme chamasse Sarjeta, ele ia funcionar bem no Brasil. É mais ou menos a mesma coisa. Assim. O filme tem esse nome mais porque ele acompanha um personagem solitário, né? Na sua jornada pessoal ali. E ele tem todos os elementos de filme noir estão ali. É um filme bem rápido de ver, bem curto. Ele conta uma história bem simples, bem rápida, mas muito bem construída, muito boa. E ele está disponível agora no HBO Max. Então, quem gostar desse estilo de filme, quem gostou de O Beco do Pesadelo, confere ali porque é sensacional. Bom, o filme que eu vou indicar chama-se O Grande Golpe. Ele chama The Killing, em inglês. Ele é de 1956. E ele é de um diretor desconhecido, meio porcaria aí. Ele chama Stanley Kubrick. O filme fala sobre o Johnny Clay, que forma uma equipe de 5 pessoas para executar um assalto numa pista de corrida. E esse é um filme noir do Kubrick. Muita gente não sabe disso. Não, quem é metido a cinéfilo como nós sabe porque pesquisa, né? Mas em geral as pessoas associam Kubrick a Iluminado, a Laranja Mecânica, o 2001 e tal. Antes desses filmes, o Kubrick fazia filme noir. E O Grande Golpe é um dos últimos que ele faz, como eu disse, é de 1956. E ele é todo o elemento do noir. Ele é preto e branco, ele tem os golpistas, ele tem um assalto, ele tem um plano, ele tem a femme fatale, ele tem tudo. Né? E tem Stanley Kubrick dirigindo e roteirizando. É baseado também no livro do Lionel White. Vale a pena porque... Que filme do Kubrick que não vale a pena assistir, né? Até os ruins, igual o De Olhos Bem Fechados, a gente compensa assistir, pelo menos pra falar mal. Esse filme é muito bom. E que dirá o noir lá do começo da carreira do Kubrick. Muito bom, indico a todos. Ele está disponível no Telecine, que agora não existe mais, que na verdade é Globoplay. Tem toda uma mudança de interface lá no Telecine Globoplay. Então, se você tiver Globoplay, você procura lá no Telecine que o Grande Golpe está disponível lá. E aí, pessoal, gostaram do episódio? Concordaram muito com a gente? Discordaram muito da gente? Então bora trocar uma ideia no Instagram, no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau, gente. Tchau, Lucas. Falou, galera. Anunciei que a gente ia ter uma novidade semana passada. A novidade não é tão novidade assim. A gente vai fazer um episódio especial sobre Oscar na quarta-feira. Os indicados, os nomeados ao Oscar vão sair na terça. Então na quarta-feira vai sair um episódio especial do Meia Pantufa. Não ouse perder, em que a gente tá comentando as principais indicações pra ver o que a gente já tinha acertado em janeiro, o que a gente errou feio, errou rude, pra gente rir da cara da Kristen Stewart porque não vai ser indicada pelo visto. Mentira, eu queria que ela fosse indicada, né? É sacanagem isso aí. Tadinha. Mas a gente ver se Spencer vai ser indicada a melhor filme pra eu ficar muito bravo. Tudo que for acontecer com relação aos indicados, vocês vão ficar sabendo pelo Meia Pantufa, é claro, na quarta-feira que vem. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcast preferido: Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music. Quarta-feira a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês.
Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.